Olá, amiguchos e amiguchas, friendos e friendas! Eu sou o Otávio Gaia, esse aqui é o Super 8 e hoje é dia de vídeo especial sobre uma das séries cômicas mais amadas da história do universo. Nem 8, nem 16, nem 32, o que hoje eu vou trazer pra vocês são... 64 segredos de Friends, divididos em 8 categorias. E nem preciso dizer que tem spoiler, porque isso é bem óbvio, né? Começando com personagens e trama. Os nomes completos dos personagens são Rachel Karen Green, Joseph Francis Tribbiani Jr., Chandler Muriel Bing, Ross Eustace Geller, Monica E. Geller, deve ser também Eustace, né, já que ela é irmão do Ross, e Phoebe Buffay. Se ela tem o nome do meio, nunca é revelado porque sua irmã gêmea sacana Úrsula vendeu sua certidão de nascimento para uma fugitiva sueca. Mônica diz as primeiras falas da série. There's nothing to tell. It's just some guy I work with. E Chandler diz as últimas. Should we get some coffee? Sure. Where? Ross revela que ele e Rachel transaram juntos 298 times. Depois é sabido que aconteceu mais 2 vezes, quando Rachel engravidou no final da temporada 7, e a gente descobre como aconteceu na temporada 8, e depois no último episódio, ou seja, no total, Ross e Rachel transaram 300 vezes durante a série. Mas podem ter sido 301 porque não tá claro se aconteceu em Las Vegas. Toda vez que Joey usa calças jeans, não social, jeans, ele não usa cinto, exceto no episódio piloto e no episódio em que ele quer impressionar a Charlie e pede dicas a Ross, ocasião essa em que ele usa 2 cintos. Hey, what do you know? Falando agora em bordões, cada um tinha algo próprio. Rachel costumava exclamar No! Mônica diz I know! quando alguém concordava com ela. Phoebe diz Oh, no. quando algo ruim acontece. Joey é muito conhecido pelo seu... How you doing? O do Chandler não é bem em bordão, mas é uma forma de falar muito característica. Could you want her more? Could we be more white trash? Could I be more sorry? E Ross diz o seu quando dá merda. Muita gente pode não ter notado, mas Phoebe tem muita facilidade com idiomas estrangeiros. Na temporada 1, ela não sabe falar italiano com Paolo, mas quando conhece a avó de Joey na temporada 5, ela já fala fluentemente e se orgulha do feito. Na temporada 8, ela conhece o sous-chefe da Mônica e ele explica pra ela o que é sous. Já na temporada 10, ela é fluente em francês e ensina ao Joey. A molecada de hoje fala muito o termo friendzone, mas muitos não sabem que foi Friends que popularizou esse termo quando Joey explica que nunca vai rolar nada entre Ross e Rachel porque eles... Waited too long to make your move and now you're in the friend zone. Talvez muitos não saibam, mas Joey ganhou uma série própria após o término de Friends, que mostra ele tocando a carreira em Los Angeles. O spin-off teve apenas 2 temporadas, nenhum dos amigos originais aparece, mas David Schwimmer dirigiu 2 episódios. Curiosidades da produção. O primeiro episódio foi ao ar em 6 de fevereiro de 1996 e o final em 6 de maio de 2004. Foram ao todo 236 episódios divididos em 10 temporadas. Praticamente todos os episódios começam com The One With ou The One Where, ou derivações como o último, The Last One, e o terceiro da temporada 5, The 100. Trocadilho com The One não funciona muito bem em português, mas tudo bem. O piloto é muitas vezes considerado como exceção, mas na verdade tem 2 títulos alternativos. Tiveram essa ideia porque as pessoas sempre se referem aos episódios mencionando aquilo que aconteceu. Lembram daquele em que... A emissora NBC papou 70 milhões de dólares com a primeira exibição do último episódio de Friends. Cada anunciante pagou somente 2 milhões por cada comercial de 30 segundos. A série recebeu muitas críticas por não ser mais inclusiva. E pela falta de diversidade étnica, os realizadores criaram o papel de Charlie Wheeler. A química entre ela e Ross foi enorme e depois ainda colocaram no triângulo amoroso com Joey. Apesar de ambientada em Nova York, quase toda a série foi filmada no estúdio da Warner em Los Angeles, com apenas as filmagens das ambientações dos prédios filmadas em Nova York. E o endereço principal da turma, para quem quiser tirar aquela foto marota, é esse aqui. E nem adianta procurar o Central Perk, porque tem um restaurante lá embaixo, mas ele se chama The Little Owl. Cada episódio levava cerca de 5 horas para ser gravado, e assim como normalmente acontece com as sitcoms, diante de uma plateia de 300 pessoas. A presença do público serve tanto para gravar as... essas
patuscada, né? Como para ajudar os diretores a perceberem se as piadas estão funcionando ou não. Em uma entrevista na TV, perguntaram a David Schwimmer quem era o amigo que ele menos gostava na série. Ele respondeu que era Marcel, o mico de estimação do Ross. Provavelmente ele disse isso porque era muito difícil gravar com o bichinho. A canção tema original era Shine Happy People, do R.E.M., que chegou a ser usada no episódio piloto enquanto a série ainda se chamava Friends Like Us, mas foi alterada para I'll Be There For You, escrita pelos criadores da série, Martha Kaufman e David Crane. Eles cogitaram várias bandas, mas acabaram escolhendo The Rembrandts. Passando agora para os segredos dos atores principais. Na primeira temporada, cada ator do elenco ganhava $22,5 mil por episódio. Na segunda, apenas Jennifer Aniston e David Schwimmer tiveram um salário aumentado para $40 mil por episódio. Mas a partir da terceira temporada, o elenco decidiu fazer todas as negociações juntos para garantir os salarinhos tudo igualzinho, bonitinho, cheirosinho, miudinho. Em 97, eles passaram a ganhar $100 mil por episódio. Pois é, mas nas últimas temporadas a quantia já tinha chegado a $1 milhão por episódio, para cada um. Da temporada 5 para 6, Courtney Cox mudou seu nome artístico para Courtney Cox Arquette, depois que se casou com David Arquette. Do primeiro episódio da sexta temporada, fizeram uma brincadeira incluindo o sobrenome Arquette no nome de todo o elenco. Matt LeBlanc admitiu que tinha uma quedinha por Jennifer Aniston. Rolou pegation? O que se sabe mesmo é que havia uma cláusula no contrato que proibia o fuki-fuki entre os membros do elenco, e David Schwimmer disse em uma entrevista que quebraram a cláusula, só não disse quem. Após sofrer um acidente de jet ski, Matthew Perry acabou se viciando no analgésico chamado Vicodin e ainda sofreu com alcoolismo. O ator contou que por causa disso ele não se lembra bem dos episódios gravados entre a temporada 3 e 6. David Schwimmer dirigiu 10 episódios da série, além de ter sido o primeiro dos 6 a ser escolhido. Algumas fontes dizem que foi Lisa Kudrow, mas estão erradas. Como é que você sabe? Porque eu pesquisei direitinho. Inclusive, ela teve que fazer o teste 2 vezes para conseguir o papel. Mas ainda assim, a última a ser contratada foi Jennifer Aniston. Quando Courtney Cox foi ao The Tonight Show, contou a Jay Leno a história dos bastidores. Certo dia, ela recitou a fala de um filme que dizia que ela acreditava ser do filme Clube dos 5, mas Matthew Perry dizia que era do filme Mulher Nota 1000. Perguntaram tanto nos bastidores que todo mundo começou a fazer aposta. Quando um dos atores de Clube dos 5 estava gravando perto, eles foram lá e confirmaram ser desse filme. Então Leno perguntou o que ela ganhou na aposta e isso aconteceu. Matthew Perry conseguiu que Bruce Willis fizesse uma participação de graça em Friends, pois enquanto contracenava com ele, meu vizinho mafioso, apostou que o filme ficaria em primeiro lugar das bilheterias na semana de estreia. Willis perdeu, participou e acabou ganhando um Emmy de ator convidado. A ideia de Phoebe embuchar para gerar os filhos do seu irmão foi pensada porque a atriz Lisa Kudrow estava realmente grávida. Para parecer estar grávida de trigêmeos, os figurinistas tiveram que encher ela de almofada para deixar o busto dela ainda maior. Courtney Cox também engravidou durante a última temporada, mas como a Mônica não podia engravidar, deram aquela tapeada padrão com roupas largas. Quem também engravidou foi Ellen Baxendale, mas no caso dela, encerraram a participação mais cedo do que o planejado. Quem pode, pode, quem não pode, recebe um pé nas nadegas. Falando agora da produção de arte, a estátua do cachorro branco de Joey foi originalmente dada a Jennifer Aniston como um presente de boa sorte de um amigo quando ela entrou na série. Então ela emprestou pro episódio em que Joey ficou rico e comprou um monte de baboseira. Daí em diante os produtores a acabaram mantendo. O famoso sofá laranja foi encontrado num porão dos estúdios da Warner Bros. As geladeiras no apartamento dos caras e das minas realmente funcionavam. O da Mônica era abastecido com água e outras bebidas pro elenco e pra equipe. A do Joey geralmente ficava vazia, a menos que o interior fosse visto em alguma cena específica. O icônico quadro amarelo ao redor do olho mágico era originalmente um espelho que um membro da equipe estabacotou por acidente. Eles gostaram como ficou e decidiram deixar. Durante a temporada 1, não havia uma continuação do cenário ou arte do lado de fora do Central Perk, só uma pintura furreca. Olha só aqui o cenário se movendo. Aí deixaram metade do vidro com adesivo fosco embaçado. Agora, a partir da temporada 2, fizeram um trabalho de arte do lado de fora mais caprichado e puderam deixar as janelas transparentes. O quadro no apartamento de Joey e Chandler sempre diz algo diferente. No episódio em que as coisas deles foram roubadas, a placa diz: "Obrigado por suas coisas". A porta lateral do Central Perk só é usada uma vez durante a série, na temporada 5, episódio 4, quando Chandler e Mônica dão aquela chapecada marota num cômodo que dá pra essa porta lateral aí. Em um certo episódio, Ross pergunta se alguém viu a camisa salmão dele. Nesse momento, ele tá vestindo uma camiseta com uma sigla na língua de sinais americana, o que significa friend, amigo.
E agora vamos falar dos coadjuvantes? Hank Azaria, dublador de vários personagens dos Simpsons, fez o teste pro papel de Joey. Depois de ser rejeitado, ele pediu mais uma reaudição e foi rejeitado de novo. Mesmo assim, acabou aparecendo mais tarde como David, o cientista namorado da Phoebe. Lisa Kudrow já havia participado em 23 episódios de Mad About You, como Ursula Buffet antes de Friends. Então eles decidiram fazê-la a irmã gêmea de Phoebe para criar esse crossover divertido entre as duas séries. Como troca, Ellen Hunt fez uma participação em Friends como Jamie, sua personagem protagonista de Mad About You. Quando Tom Selleck fez a sua primeira aparição, a surpresa foi tão grande que o galerê aplaudiu de pé. Resultado, tiveram que regravar depois sem público. A segunda irmã de Rachel, Amy Green, interpretada por Christina Applegate, foi introduzida na série porque, ao que diz a boca miúda, Jennifer Aniston não se deu muito bem com Reese Witherspoon, que interpretou a Jill Green. Então o episódio, aquele com a outra irmã de Rachel, foi um sucesso tão grande que Applegate ganhou um Emmy de atriz convidada e depois voltou em outro episódio, pelo qual também foi indicada. Além das celebridades que eu já mencionei, também fizeram participação na série Charlie Sheen, Sean Penn, Susan Sarandon, Jeff Goldblum, Hugh Laurie, Billy Crystal, Robin Williams, Gary Oldman, Julia Roberts, Jean-Claude Van Damme, Danny DeVito, Brad Pitt, Anna Faris, Ben Stiller, Paul Rudd, Winona Ryder, George Clooney e muitos outros. Gunther era originalmente um figurante sem fala e sequer tinha nome até o finalzinho do episódio 7, temporada 2. Mas só ganhou a primeira fala no episódio 9 dessa mesma temporada, que foi basicamente... Porém, ele foi ficando na maciota, pois como o ator James Michael Tyler trabalhava de verdade numa cafeteria, ele era o único que sabia operar a máquina de café. E agora duas conexantes interessões. Giovanni Ribisi, que interpreta o meio-irmão da Phoebe, já havia feito uma participação como menino que joga acidentalmente uma camisinha em vez de uma moeda na caixa de violão da Phoebe. E a atriz que interpreta Jasmine serve café no episódio piloto, depois aparece como uma colega de massagem de Phoebe. Quando Ross tenta impedir que Rachel descubra sobre o caso que ele teve com Chloe, Jasmine diz pra ele que Gunther é seu colega de AP. Como ela já trabalhou lá, isso explica como eles se conhecem. Era pra ser, mas não foi. Outros títulos foram considerados pra série: Insomnia Café, Friends Like Us, Six of One, Across the Hall e Once Upon a Time in West Village. A ideia original da série era ser concentrada em 4 amigos, Monica e Joey como casal principal e Phoebe e Chandler como secundários semi-regulares. Nos estágios iniciais, os criadores pensaram em Chandler como gay, mas mudaram de ideia quando conheceram o ator Matthew Perry. No lugar, inseriram várias piadinhas sobre ele parecer gay. E Joey foi escrito como um completo idiota. Quando Matt LeBlanc questionou por que os outros seriam amigos dele, o personagem foi mudado. Originalmente, foi oferecido o papel de Chandler Bing a John Cryer, que mais tarde seria contratado para a série 2 Homens e Meio, e Jon Favreau fez teste para o mesmo personagem. Mais tarde, ele apareceu como ator convidado durante a temporada de 97 como o namorado milionário da Monica. A primeira escolha para Rachel foi Téa Leoni. Depois, Courtney Cox foi originalmente aprovada para interpretar a Rachel, mas ela pediu para ficar com a Monica quando leu os roteiros. Jennifer Aniston participava da série da CBS Muddling Through, quando foi escalada para Friends da NBC. Os executivos da NBC não queriam Aniston porque se Muddling Through fosse renovada, as participations de Rachel teriam que ser refilmadas, o que gastaria muito din-din. Só que o vice-presidente da NBC gostou tanto da atriz que botou o dedo na reta e disse: se tiver que regravar, eu pago essa porra. Não precisou. Muddling Through foi cancelada e Aniston ficou livre para brilhar em Friends. Lisa Kudrow e Matt LeBlanc sugeriram uma ideia que seus personagens mantinham um relacionamento sexual casual desde o início da série, o que seria revelado através de flashbacks. Os escritores recusaram, dizendo que não combinava com o tom da série. Foi oferecida ao elenco uma 11ª temporada, mas eles se recusaram porque sentiram que isso podia arruinar a reputação da série. Na moral, bullshit. Eles queriam mesmo descansar, gastar a bufunfa que ganharam e fazer outras coisas, inclusive filminhos. Incoerências. Mônica e Phoebe estão conversando no café sobre um cozinheiro da Mônica. Nos últimos momentos da cena, dá pra ver claramente que Phoebe tá falando com o stand-in da Courtney Cox. Quando o ator está cansado, indisposto ou precisa se ausentar, ele faz o plano em que está em evidência, e no plano onde ele não está, podem substituir por um dublê ou stand-in. Mas
Yes! Olha o cara nada a ver que arrumaram pra substituir o pai do Ross. Cara estranho, pai do Ross. Cara estranho, pai do Ross. Nem a mesma roupa ele tá vestindo, ele tem óculos. No episódio de Ação de Graças da temporada 10, Joey, Ross, Rachel e Phoebe chegam atrasados e Mônica os deixa do lado de fora. É então que Rachel se lembra que tem uma chave reserva enquanto morava com a Mônica. Ela abre e isso acontece. Só que a chave antiga da Rachel não devia servir, já que a porta inteira foi trocada na temporada 8. Ah, mas mantiveram a fechadura. I'm gonna have to put on a new lock. They'll find out anyway. Na temporada 4, Gunther pergunta a Rachel quando é seu aniversário e ela diz... May 5th? Why? Na temporada 7, um policial a paquera e olhando pra carteira de identidade dela, diz que o signo dela é aquário. Peraí. Aquariano faz aniversário em janeiro ou fevereiro. Ou ela mentiu pro Gunther ou tem um furo aí. O aniversário de Ross também vive mudando. Na temporada 1, em 20 de outubro, ele diz que seu aniversário foi há 7 meses, que daria em março. Na temporada 4, ele diz pro Gunther que é em dezembro. Na temporada 9, ele decide que é... October 18th. Isso também acontece com a Phoebe, mas como ela é despirocada e perdeu a certidão de nascimento, então... E as idades são todas bananadas. Ross mesmo passa 3 temporadas com 29 anos. Nos primeiros episódios, o número do AP dos caras era 4 e o das meninas, 5. No episódio 8, mudaram para 19 e 20 porque os produtores perceberam que 4 e 5 correspondiam a andares mais baixos. A atriz Anita Barone, que começou fazendo a Carol, ex-esposa lésbica de Ross, só ficou por um episódio e logo depois foi substituída por Jen Sibbett. Acontece que ela almejava um papel mais consistente na carreira em vez de participações ocasionais. Como não havia passado no teste para uma das 3 personagens femininas principais, preferiu procurar outra oportunidade. E tá até hoje procurando. Ross conta pra Chandler e Joey que Carol foi a primeira mulher com quem ele fez amorzinho totoso. História que é sempre lembrada de forma especial por Ross nas primeiras temporadas. Mas na temporada 7, Ross acusa Chandler de ter dormido com a faxineira da faculdade e o amigo retruca que quem fez isso foi ele. E ele concorda. Decidam-se! E agora algumas comparações. Os nomes dos amigos aparecem nos títulos dos episódios nesta frequência. Mônica, 9 vezes, Phoebe, 10 vezes, Chandler, 11 vezes, Joey, 16 vezes, Ross, 24 vezes e Rachel, 28 vezes. Todos os 6 atores principais aparecem em todos os episódios. Já entre os coadjuvantes, James Michael Tyler é o único a aparecer em mais de 100 episódios. Foram 159. E ele, Elliot Gould e Christina Pickles são os únicos não amigos a estar nas 10 temporadas. Meg Wheeler, a Janice, não chega a aparecer na temporada 6, mas a sua voz tá lá. That's why I made you this tape. Happy birthday! Love, Janice. Todos os 6 amigos em algum momento moraram no apartamento da Mônica. Rachel, nas primeiras temporadas, Joey, depois de vencer uma aposta contra Mônica e Rachel, Chandler morou nessa ocasião e depois quando casou com a Mônica. Phoebe morou antes da Rachel se mudar e depois que seu apartamento foi incendiado. Ross não morou durante a série, mas foi revelado que ele morou lá com a avó. E todos moraram também no apartamento de Chandler e Joey. Mônica e Rachel, quando perderam a aposta, Phoebe morou brevemente depois do incêndio, mas depois ela trocou com a Rachel, e Ross depois que saiu do seu apartamento e terminou com a Emily. Se o período sabático forçado de Ross na temporada 5 contar, todos os amigos estiveram desempregados em algum ponto da série. Rachel começa desempregada, depois quando deixa de ser garçonete do Central Perk na temporada 3 e quando é demitida da Ralph Lauren na temporada 10. Mônica foi demitida na temporada 2, Phoebe foi demitida como massagista na temporada 4, Joey viveu bastante tempo de pequenos trabalhos e Chandler largou o emprego nas temporadas 1 e 9. Todos os amigos já se... Começando com os óbvios, Rachel e Ross, Rachel e Joey, Rachel e Mônica para recuperar o apartamento da aposta com os caras, mas isso aconteceu fora de cena. Mas nessa despedida não. Rachel e Chandler no passado e quando Chandler tentou disfarçar os beijos com a Mônica. Rachel e Phoebe nesta ocasião, Phoebe que beijou Chandler nesse mesmo ato falho dele e quando tentou fazer que ele admitisse o romance com a Mônica. Beijou Joey e de novo, beijou Ross no Réveillon e quando pintou esse climinha no flashback. E Mônica nessa despedida fofa. Mônica que beijou Chandler, Joey numa realidade alternativa e o próprio irmão no passado por engano, o que também não é mostrado, mas é mostrado nesse momento aqui que eles se beijaram na boquita e ninguém nota. Ross e Joey, Joey e Chandler e Ross e Chandler que fica subentendido. When I've been drinking, sometimes I tend to get a little overly friendly. That's okay. That's all right. That's okay.
Lisa Kudrow é a mais velha dos 6, nascida em 1963. Depois, Courtney Cox em 64, David Schwimmer em 66, Matt LeBlanc 67, Jennifer Aniston em fevereiro de 69 e Matthew Perry em agosto de 69. No entanto, o personagem de Ross é o irmão mais velho da Mônica, e Chandler, como foi colega de Ross, é mais velho do que Mônica também. Pelo trabalho em Friends, Matthew Perry tem uma indicação ao Emmy Awards, o Oscar da televisão americana. David Schwimmer tem uma, Matt LeBlanc tem 3, Jennifer Aniston foi indicada a 5 e ganhou uma delas, Lisa Kudrow foi indicada a 6 e ganhou uma delas. E Courtney Cox é a única que não teve nenhuma indicação. Pô, sacanagem. Já a série Friends foi indicada 6 vezes a melhor série de comédia e ganhou uma delas pela temporada 8. Conseguimos, hein? 64 segredos. Pra vocês que apoiaram o canal, eu vou agradecer com o nome de vocês no próximo vídeo, tá bom? E se você quiser ser um dos padrinhos desse canal, os links estão na descrição, beleza? Então é isso, mais um Super 8 especial tá chegando ao final. Eu fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado, até a próxima e... Unagi.